Fala pessoal, belezinha? Hoje a gente vai aprender a diferenciar uma reação de oxirredução de uma reação que não seja de oxirredução. Vamos lá? Bom, pessoal, então para a gente determinar se uma reação é ou não de oxirredução, a primeira coisa que a gente precisa determinar é o NOx, ou seja, o número de oxidação, para ver se houve ou não alteração desse número, se alguém perdeu ou se alguém ganhou elétrons, porque é assim que a gente determina se uma reação é ou não de oxirredução. Então, vamos analisar aí as regrinhas para cada um dos elementos. Olha só, quando a gente pega aqui o CO2, aqui uma das regrinhas fixas é o oxigênio. O oxigênio ele vai ter sempre um NOx de -2. Tem duas exceções para o oxigênio, quando ele está na forma de água oxigenada ou quando ele está aqui ó, junto, ligado ao OF2. Essas são as exceções, tá? Mas não sendo as exceções, o oxigênio vai ter um NOx de -2. Como eu tenho dois oxigênios aqui, então ao total ele vai fornecer uma carga de -4. Então aqui embaixo eu estou colocando o NOx, tá? Então ele vai ter ao total uma carga de -4. Uma substância, ela precisa ter a somatória dos seus NOx igual a 0. Então se aqui a carga soma -4, aqui esse carbono vai ter que ser +4. Então aqui... Professora, por que você começou aqui com o oxigênio? Porque não existe uma regra fixa para o carbono, já para o oxigênio existe. Então, eu sempre vou começar por aquele elemento que existe uma regra fixa, tá? Aqui eu tenho regra tanto para o hidrogênio quanto para o oxigênio. Então, aqui oxigênio -2, então ele fornece uma carga total de -2, porque eu só tenho um oxigênio aqui. Ao total, então, esse hidrogênio vai ter que fornecer uma carga de +2, certo? E como eu tenho dois hidrogênios, cada hidrogênio, então, vai ter um NOx de +1, ok? Porque a somatória das cargas aqui, ó, tem que ser igual a 0. Muito bem, aqui eu tenho a regrinha do oxigênio, que é -2, e do hidrogênio, que é +1. Não tenho regra fixa para o carbono, então vamos ver como que ele vai ficar aqui. Nesse caso, ó, tenho 6 oxigênios, então esse oxigênio vai fornecer aqui uma carga total de -12. E nesse caso aqui, ó, eu tenho 12 hidrogênios, ou seja, ele vai então fornecer uma carga total de +12. Se eu tenho +12 aqui e -12 aqui, esse carbono aqui só vai poder fornecer 0. Por quê? Porque na somatória uma substância sempre tem que ter carga total igual a 0. Então, se ele vai fornecer 0 aqui, o NOx dele vai ser 0, certo? 6 vezes 0 aqui, 0, né? Muito bem. Já que esse oxigênio, ele tá como substância simples, toda vez que eu tenho uma substância simples, ele vai ter um valor de 0. Tá? Então, isso é na regrinha. O oxigênio ele tem uma carga de -2 dentro de uma substância composta que na sua somatória aqui vai ser igual a 0. Como aqui eu tenho uma substância simples, ou seja, formado só por oxigênio, na somatória tem que dar igual a 0. Então, esse oxigênio aqui vai ser igual a 0. Muito bem. Esse oxigênio, se a gente for analisar aqui, então, eu tenho 4 eu tenho um NOx aqui desse carbono de +4 e aqui igual a 0. Então, olha só, o que aconteceu aqui? Eu tinha uma carga positiva e zerei. Nesse caso aqui, ele ganhou elétrons. Tá? Então, teve uma mudança, teve uma alteração, ele ganhou elétrons, ele sofreu redução nesse caso. Então, é uma reação de oxirredução? E para esse carbono aqui ganhar elétrons, alguém teve que oxidar. Olha só, se eu pegar aqui, ó, o que acontece com o oxigênio? Ele sai de -2 e vai para 0. Ele perde elétrons, né? Então, se ele perde elétrons, ele sofre oxidação. Essa, então, é uma reação de oxirredução? Sim, tá?
Vamos analisar essa de baixo. Olha só, pela regrinha, eu tenho o oxigênio aqui igual a menos 2. Se o oxigênio aqui é menos 2, na somatória tem que dar 0, então aqui vai ter que dar uma carga total de mais 2. Como eu só tenho um ferro, o NOx desse ferro vai ser igual a mais 2. Oxigênio menos 2, aqui na somatória tem que dar igual a 0, esse oxigênio entra com uma carga total de menos 2, então esse carbono vai ter que entrar com uma carga total de mais 2. Como eu só tenho um carbono, então aqui esse carbono vai ter um NOx de mais 2. Ferro, substância simples aqui, né? Se é substância simples, fica zerado. E aqui, ó, menos 2 para o oxigênio, vezes 2, menos 4. Esse carbono, então, para dar uma carga total igual a 0, vai ter que ser mais 4. Se eu só tenho um carbono aqui, então o NOx desse carbono vai ser igual a mais 4. Olha só, ferro está indo de mais 2 para ferro 0. Aqui, ó, ele está ganhando elétrons, ou seja, ganhou uma carga negativa. Se ganhou uma carga negativa, ele sofreu redução, né? E o que aconteceu aqui com o carbono? Olha só, o carbono aqui foi para mais 4, né? Ele perdeu elétrons, perdeu inclusive 2 elétrons, por isso que ficou com uma carga mais positiva ainda, né? Então, perdeu 2 elétrons. Aqui ele sofreu oxidação. Então, essa aqui é uma reação de oxirredução? Sim. Vamos ver aqui o caso de baixo. Se eu olhar aqui no caso de baixo, eu vou ter o hidrogênio pela regrinha mais 1, é o NOx. Então, lembrando que nessa parte de baixo eu estou colocando o NOx. Então, aqui, ó, o hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2. Tomem um cuidado, porque aqui, ó, eu tenho 2 hidrogênios. Se eu tenho 2 hidrogênios, significa que aqui eu vou ter uma carga total de mais 2. Aqui eu também tenho 2 oxigênios, então eu vou ter uma carga total de menos 4. O magnésio entra nas regrinhas, porque todo elemento da família 2A possui sempre um NOx de mais 2, tá? De qualquer forma, você quer tirar a prova? Aqui é mais 2, menos 4. Então, aqui eu vou ter que ter uma carga total de mais 2, porque a carga total sempre tem que ser zerada. Ok, vamos aqui para o cloro. O cloro aqui, primeiro vamos começar com o hidrogênio, né? Porque o hidrogênio já tem uma regrinha, então aqui vai ser mais 1. Se aqui o hidrogênio vai ser mais 1 para dar uma carga zerada, esse cloro vai ter que entrar com menos 1 de carga. Como eu só tenho um cloro, então o NOx dele, menos 1. Aqui, o magnésio entra nas regrinhas de número de oxidação. Todo elemento da família 2A possui NOx igual a mais 2. Isso é uma regra. Então, ele vai entrar com uma carga total de mais 2. Para zerar essa carga total, o cloro tem que ser menos 2. Só que eu tenho 2 cloros, certo? Então, o número de oxidação para cada um dos cloros vai ser menos 1. Né? Porque cada cloro entra com NOx de menos 1. E aqui eu tenho menos 2 do oxigênio, carga total menos 2. E isso quer dizer que a carga total desse hidrogênio tem que ser mais 2. Como eu tenho 2 hidrogênios, mais 1. Ou, se você quiser, usa a regrinha do hidrogênio, porque o hidrogênio também tem a regrinha. Olha só, magnésio mais 2, continuou com mais 2. Oxigênio, menos 2, continuou com menos 2. Hidrogênio, mais 1, continuou com menos 1. Cloro, menos 1, continuou com menos 1. Teve alguma alteração de carga, alguma alteração de número de oxidação? Não. Então, se não teve nenhuma alteração do número de oxidação, significa que essa não é uma reação de oxirredução. Gente, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo e se vocês curtiram, dá um like aí, se inscreve no canal ou acompanha a gente lá no Instagram ou no Facebook para ficar por dentro das novidades. Toda vez que eu tiver uma aula nova aqui, eu vou colocar para vocês. Tudo bem? E se tiverem alguma sugestão, pode mandar, pode escrever, tá? Fui!